Este é o relato da história paranormal vivida em 2016 pela família Hilton. Localizado no estado americano de Louisiana, a pacata cidade de Francis Valley possui 1.775 habitantes e sua principal fonte de renda vem dos agricultores locais e do pequeno turismo que movimenta a economia da cidade. Casas e galpões do século passado são o chamariz para atrair visitantes ao longo do ano, uma vez que a cidade possua fama de ser mal assombrada. As cenas a seguir são o depoimento verídico da família. Era véspera de Halloween e a cidade se preparava para um dos maiores acontecimentos do ano. As crianças da rua estavam eufóricas e tudo corria normal. Eu estava costurando no sótão uma nova fantasia para o meu filho Ryan. Todos os anos eram legais. Eu estava tão empolgado para sair com a galera da minha turma. Quando cheguei em casa, senti uma sensação estranha. Deixei as sacolas na mesa e peguei a cerveja e me sentei no sofá. Liguei a TV e o sinal estava oscilando. Toda hora desligava, como se houvesse alguém mexendo no controle. Eu ouvi meu velho chegando. Desci correndo as escadas e disse para ele que hoje a noite seria incrível. Fiquei feliz em ver o meu filho contente, mas não me importei muito e logo questionei sobre o problema na TV. Eu disse para o papai que não havia tocado na TV e que talvez o sinal estivesse ruim. Quando ouvi os dois conversando e desci para ver o que estava acontecendo, Bob, um pouco nervoso, disse que estava perdendo a transmissão do jogo pela TV. Eu fiquei irritado, não sabia o que fazer e resolvi subir para o quarto. A mamãe, falando com o papai, me entregou a fantasia de teus braços e disse que já estava pronta. Senti muito pelo Bob, sei o quanto ele gostaria de ver aquele jogo. Depois de entregar a fantasia para o Ryan, eu fui até o sótão para desligar a máquina e apagar as luzes. Ao passar pela porta, vi um vulto rapidamente no armário e objetos velhos que guardávamos no sótão. Fiquei apavorada e disse: "Oh, meu Deus!" Gritei para o Bob. Rapidamente me levantei da cama. Fiquei assustado e corri em direção ao sótão. Kate estava pálida, ofegante e não conseguia falar. Foi assustador. Não sabia ao certo o que havia acontecido, mas ouvi os meus pais conversando no quarto. Foi apavorante. Eu vi com os meus próprios olhos algo que nunca havia visto antes. Fiquei paralisada. Naquela tarde, havia acontecido algo muito estranho em nossa residência. Kate tomou um chá e se deitou. Eu estava ao lado dela enquanto Ryan conversava com um amigo por telefone. Os meus pais estavam no quarto e eu acabei desligando o telefone. Gritei para eles e disse que estava indo na casa do Peter, mas já voltaria. Assim que meu filho saiu e Kate havia dormido, criei coragem e fui até o sótão. Confesso que fiquei com muito medo, mas éramos católicos e frequentávamos a igreja toda semana. Talvez, pensando desta forma, eu me senti um pouco mais seguro. Analisei e abri as janelas para que o resto do sol entrasse naquele quarto escuro. Voltei para o quarto e Kate havia acordado. Estava estranha,
e com uma marca roxa no braço esquerdo. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que sim, mas algo de estranho estava acontecendo naquela tarde. Logo que acordei, Bob não estava comigo. Eu sentia uma sensação estranha e era algo como se alguém estivesse me apertando. Quando olhei para o meu braço e vi aquela marca roxa e disse: "Oh meu Deus, como isso aconteceu?" Algo sobrenatural acontecia com a família Hilton. Eu sinceramente comecei a ficar preocupado. Pensei comigo: caramba, o que está acontecendo? Era final de tarde e logo já estaria escuro. Questionei minha esposa se aquela mancha roxa estava dolorida e ela disse que não sentia dores. Meu marido e eu ficamos muito preocupados. Sabíamos que o que estava acontecendo com a nossa família não era normal. Eu, por alguns minutos, tive crises de medo, pois começamos a ouvir barulhos no sótão e fogo da casa. Depois disso, eu não esperei mais e liguei para o padre Robert. Ele precisava nos livrar daquele possível mal que nos assombrava. O que estava por acontecer com aquela simples família? Será que o famoso e único padre daquela pacata cidade conseguiria ajudá-los? Quando o padre Robert chegou, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Afinal, ele conhecia nossa família há muitos anos. Logo ele entrou, percebeu que o ambiente estava diferente. Sim, ele nos olhou e ofegou profundamente. Dissemos para ele tudo o que havia acontecido e que, graças a Deus, o nosso filho não estava em casa naquele momento. Eu cheguei naquela casa, vi o olhar desesperador da família Hilton. Eu tinha que ajudá-los. Senti uma energia ruim naquele ambiente, logo no início e com muita força. Talvez eles não saberiam ao certo, mas um espírito ruim estava naquela casa. Quando o Sr. Barry disse que se tratava de algo sério, eu fiquei apavorada. Disse: "Oh meu Deus, por que aquilo estava acontecendo com a minha família?" Ele pediu para que Bob e eu nos afastássemos e começou a tirar água benta em todos os cômodos. Nós estávamos com muito medo. Era tenebroso. O padre jogava água benta e fazia orações. Os móveis faziam barulho. Passos no andar superior da casa. Era horripilante. Eu comecei a rezar. Pedi para que o casal se afastasse e fui atirando água benta em todos os lugares, assim como manda a igreja. O mal estava ali, e certamente eu o provocava. O invocava para deixar aquela família. Por alguns minutos eu senti medo, mas a igreja nos ensina a sermos somente um, com a bênção de Deus. Janelas e objetos se quebram naquela casa. A família Hilton nunca mais será a mesma depois daquele acontecimento paranormal. Fiquei agachada com o Bob enquanto o padre rezava e pedia o livramento de nossa família. Robert pedia por várias vezes para que nós não abríssemos os olhos. Foi horrível. Estar ali e sentir a presença do mal foi muito difícil. Quando eu abri os olhos e vi o padre direcionando a cruz, eu olhei rapidamente e vi uma imagem que até hoje me assusta ao lembrar. Foi real, vivemos aquele pesadelo. Nunca mais a cidade foi a mesma. Eu estava rezando e vi na frente aquela alma maligna quando a expulsei de volta para as trevas. Um barulho ensurdecedor, como um grito, sumiu pela janela da sala, e eu pude ver e sentir que aquele espírito havia ido embora. Anos depois, eu me recordo de tudo, perfeitamente, como se fosse hoje. É difícil para nossa família. Nós não dormimos com tanta tranquilidade.
Eu soube depois o que realmente tinha acontecido e até hoje sinto medo. Meus pais dizem que o Halloween daquele ano mudou nossas vidas. Moro há muitos anos em San Francisville e jamais vi um caso como este. Essa família precisava de ajuda. O mal existe, temos que ter fé. Essa foi mais uma história sobrenatural baseada em fatos reais. Até o próximo programa. Eu posso te contar um segredo? Claro. Eu vejo gente morta. I thought I had it all together, but I was led. Não, não pode acontecer isso. Parou, vai. 1, 2, 3. 2. Era véspera. 3. Era véspera de Halloween e a cidade se preparava. 1, 2, 3. Era véspera de Halloween e a cidade se preparava para um dos maiores. Que merda, hein? Desculpa. Mas não importei muito. E a cidade se preparava. Porra, velho. Ai, que burro, dá 0 pra ele. É tudo ridículo assim, né? É boliviano, cadê o DVD? Isso me irrita! 1 hora depois. Era véspera de Halloween. Ai, chega. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not